Bom, tem duas perguntas aqui. Por que quando Jesus estava na terra, eu não entendi essa palavra, os discípulos não precisavam jejuar, já que o próprio Jesus jejuava constantemente? Tem um equívoco nessa pergunta. Jesus não jejuou constantemente. Jesus jejuou uma vez, antes de começar seu ministério. Depois ele não jejuou mais. E os seus discípulos não jejuavam enquanto Jesus estava aqui. E aí perguntaram para Jesus, né, por que seus discípulos não jejuam? E ele falou, não pode jejuar enquanto o noivo está aqui, mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Essa foi a resposta de Jesus. E você vê no Novo Testamento, os apóstolos jejuavam, Paulo jejuava, todo mundo jejuava, a igreja jejuava. Então Jesus não... Porque o que acontece? O jejum é um momento que você intensifica... o som aí está dando microfonia aqui, eu acho que talvez tenha que abaixar um pouco. Você intensifica a sua intimidade com o Senhor. Agora, se Jesus está corporalmente presente, você vai jejuar e vai dispensar a presença dele, ou estar junto com ele, ou comer com ele? Não vai fazer isso, porque ali você já tem 100% de Jesus. Agora, que é o caso, quando Jesus foi assunto aos céus, agora nós jejuamos para intensificar a nossa intimidade com o Senhor. Não é para fazer troca, não é para fazer nada, é simplesmente para desfrutar mais do Senhor. Por isso que ele respondeu para os fariseus dessa forma: como que eu estando presente, as pessoas vão jejuar? Porque o intuito do jejum é aproximar mais ainda de Jesus. Mas Jesus estava ali. Eles saíam com Jesus, almoçavam com Jesus, tomavam café com Jesus, dormiam com Jesus, estavam junto, ministrando junto com Jesus, fazendo a obra junto. Então não tinha razão de jejum. Nós precisamos entender muito bem o que é jejum. Tem pessoas que jejuam pensando que ele jejuando, Deus vai se agradar e por isso vai dar mais coisas a ele. Isso é uma troca, isso é um erro grosseiro. Nós não podemos entrar nisso. Tempo de jejum é tempo de intimidade com o Senhor, mais ainda. Amém? É tempo que você separa e fala, aqui é meu tempo com Deus. Veja, nós aqui no Brasil, em tese, né, todo mundo tem um mês de férias. Quando é que você não trabalha todos os dias, em todas as horas? Você descansa, você trabalha, você descansa, tem às vezes final de semana, ou um dia pelo menos na semana, mas depois você tira férias. Férias o quê? Você intensifica o seu descanso. O jejum é quando você intensifica a sua intimidade. Você tem intimidade, deveria ter intimidade com o Senhor todos os dias. Mas no jejum você intensifica isso. Você abre mão de algumas coisas em função de estar com Jesus e desfrutar dele. Amém? Não sei se eu respondi a pergunta, mas se não, faça ela novamente, eu vou tentar de outra forma. Pastor, lá em Gênesis 1:26 está falando, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que seria essa imagem se Deus é espírito, e o que é essa semelhança se ele não tem um corpo físico? Segundo a palavra de Deus, eu e você somos um espírito, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito e nós temos que ser espírito também. Então a nossa definição para mim e para você é, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Você não é o seu corpo. E se você não gosta muito dele, fique feliz, porque Deus vai te dar um novinho em folha. Corpo. Mas não exagere não, porque Deus vai te dar outro, muito melhor. E você, não importa o que você faça, vai passando o tempo, você vai sabendo, né? O negócio vai degringolando. Eu, cada dia que passa, eu vou mais tendo consciência disso, na minha própria vida. Então, agora, Deus tem corpo? Não, a Bíblia fala que Deus é invisível. Mas acontece que os irmãos sabem da doutrina da Trindade, que é uma doutrina, assim, que eu considero realmente complexa de definir isso. Porque é um só Deus ou são três deuses? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? São três pessoas ou é uma só? A Bíblia fala que Deus é único. Então Deus se expressa no corpo, através do corpo de Jesus. Então, se você quiser olhar para Deus, você olha para Jesus. E hoje está sentado lá no trono, Deus com um corpo de homem, que é Jesus. Então, hoje, nós
Antes de você conhecer Jesus, o seu espírito estava morto porque o pecado matou. Deus falou, se você comer disso, você vai morrer. Morreu o quê? O espírito. Aquilo que produz comunhão com Deus, porque Deus é espírito, então nós precisamos ser espírito para ter comunhão com Deus. E Jesus falou, Deus procura os verdadeiros adoradores, são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, se não tiver uma adoração no espírito, não existe comunhão com Deus, porque Deus é espírito. Agora, Deus mandou o Espírito dele para dentro de nós. Isso vivificou, isso trouxe vida ao nosso espírito. Então agora nós podemos comunicar com Deus. Mas nós temos uma alma que precisa ser trabalhada e temos um corpo que está destruído e que Deus falou, não tem o que fazer com esse corpo. Você pode até tentar fazer algumas coisinhas, mas não vai muito longe não. Tudo que você fizer, depois no final não vai dar zica. Não tem jeito. Mas ele vai te dar um novo corpo. Qual o corpo? O corpo que Jesus tem. Hoje Jesus tem um corpo, Jesus tinha um corpo como o meu e o seu, que morreu, e ele ressuscitou, recebeu um outro corpo. Um corpo o quê? Glorificado. A morte não tem poder sobre ele. É um corpo que a gente não conhece, não entende, porque Jesus estava num lugar, de repente ele desaparecia. Então é um corpo que você podia tocar, você podia pegar, mas que ele passava a parede. Como que é esse corpo? Esse é o corpo que eu e você vamos ter para vivermos toda a eternidade nele. Amém? Então hoje nós somos 100% a imagem, 70% a imagem de Deus, porque esse corpo que você está vendo vai ser destruído e você vai ganhar outro, mas o espírito que você tem já foi vivificado, é o mesmo Espírito de Deus. A alma que você tem, espero que ela esteja sendo transformada à imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é o alvo. E o corpo, o dia que Jesus voltar, eu e você receberemos um novo corpo, amém? Paulo diz que isso é um mistério, ninguém sabe como vai ser, mas diz que todos seremos transformados. Os que estão mortos vão ressuscitar já com esse corpo, e os que estão vivos serão transformados imediatamente nesse novo corpo. Pergunta para o seu irmão, ore aí para o meu corpo ser melhor do que esse que eu já tenho. Aí você responde assim, não precisa orar, porque ele vai ser melhor, irmão. Essa oração, você pode largar ela de mão. Amém? Então, vamos voltar aqui, respondendo as perguntas. Irmãos, nós estamos aí com esse problema aí desse coronavírus. Eu estou padecendo mais do coronavírus. Acho que não é só eu não, tem muita gente que entra junto comigo no bar. E se você não está, você vai entrar nele também. Mas enquanto esse não tem jeito de fazer, mas o coronavírus tem o que fazer. E então eu espero que nós, como pessoas que têm a mente de Cristo, e o Senhor, a mente de Cristo é a mente mais privilegiada do universo, saiba disso, Deus te deu ela. Então dentro dessa mente existe algo chamado bom senso. Então nós não vamos ficar alarmados e achar que isso é o fim do mundo. E alguns, como estão postando vídeos e tudo, falando, olha aí a disciplina de Deus sobre o ser humano. Irmãos, as coisas que vão acontecer, que estão escritas no Apocalipse, isso que está acontecendo é nada em virtude do que vai acontecer. O que vai acontecer é coisa assim de dizimar 2/3 da população do mundo, do planeta. Isso aí, né, o sarampo que tem aqui no Brasil mata mais do que essa gripe. A dengue mata mais do que isso. No entanto, nós precisamos ter bom senso. Então, tem aí todas as medidas que, né, os especialistas estão indicando de fazer. Então, por favor, faça. Então, lave suas mãos. Se você vai em algum lugar que você acha que é meio perigoso, põe sua máscara, tudo. Engraçado, né? O que eles estão sugerindo é o que a Bíblia já diz há mais de 3.500 anos atrás, que é: cuide, seja limpo, seja asseado. Você sabe que quando Deus levou o povo do Egito para Canaã, era por volta de 3 milhões de pessoas. Onde é que tinha banheiro para 3 milhões de pessoas? Não sei se você já pensou nisso. No deserto. Como que faz? Eu preciso ir na casinha lá, aliviar, né, os gases. E aí, como que você faz? 3 milhões de pessoas no deserto. Pois Deus definiu algo. Todo judeu tinha que carregar uma pazinha. E ele, se ele fizesse suas necessidades fisiológicas lá e todo mundo visse, ele era morto. Pelos homens não, por Deus, pelo anjo. Um anjo andava no acampamento. Se ele pisasse em algo que não podia pisar, o dono do serviço morria. Está escrito. Sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que cavar um buraco, fazer suas necessidades, fechar, pôr sal e fechar. É assim que ele tinha que fazer. Você sabe que o povo judeu, seguindo a lei, é o povo mais limpo, porque Deus é limpo.
Então, o que é que eles estão orientando você a ser? Ser filho de Deus de verdade, ser limpo, asseado, né? E toma cuidado, seja precavido, mas não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer. Mas tenha bom senso. Amém, igreja? Se você quiser cumprimentar as pessoas, porque eu imagino que, espero que esse negócio não propague no Brasil, mas talvez se propague. Às vezes não precisa pegar na mão, põe o pé assim, ó, vem cá. Você vai cumprimentar o irmão, às vezes vai pegar na mão dele, põe o pé aqui. Não, o outro. Aí, pronto, cumprimentou. Agora vai lá. Então, você não vai deixar tocar o irmão, mas não precisa pegar na mão. Se você for falar, toma cuidado para não... Né, você sabe. Encher o irmão de saliva. Então, assim, vai orar, ora, né? Ora, não deixa de orar, não. Então, tenha bom senso. Mas não fica alarmado, não, tem misericórdia. E nem vai colocar em Deus a responsabilidade desse negócio. Por favor, não faça isso. Nós estamos vivendo o tempo da graça divina. Vou te falar, um dia a igreja é arrebatada. Esse dia acabou o momento da graça divina. Acabou. A partir daí está dando muita microfonia. Cadê a pessoa do som ali? Sumiu? Estou falando de arrebatamento, às vezes ele foi. Não, eu vejo o rapaz, aí fala de arrebatamento. Olha, ele não está, chegou a hora. Se chegasse a hora, nós estávamos perdidos, que ele foi e a gente tinha ficado. Então é o seguinte, o dia que a igreja for arrebatada, aí a coisa vai pegar. Aí é juízo. E o juízo de Deus, irmãos, lê Apocalipse, você vai ver o que é isso. Bom, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Precisava tirar um pouco essa microfonia. Primeiro Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Fala para o seu irmão: perante cuja face estou. Nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Agora no capítulo 18, a partir do verso 30, a palavra de Deus diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E diz: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar à oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Até aí está bom. Então veja, nós estamos falando sobre fogo, nós estamos falando sobre poder. E nós precisamos sempre, eu sempre insisto com os irmãos o seguinte: a vida cristã, tem escrito isso já há milhares de anos na palavra de Deus, que tudo na vida cristã tem tempo. Então eu e você não temos controle sobre o tempo. Quem controla o tempo é Deus. Isso é atribuição divina. Não tem como o homem controlar o tempo. O homem, segundo Jesus, não pode acrescentar nem 20 centímetros da sua vida para frente. Então não tem jeito, o homem não controla o tempo. Isso é atribuição divina, isso é de Deus. Quando Jesus partiu, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, é nesse tempo que vai acontecer isso, é assado, vai restaurar Israel? Deus falou assim: não se preocupe com isso, que isso é atribuição divina. Não compete a vocês saberem sobre o tempo. Simplesmente faça aquilo que Deus mandar fazer no tempo certo. Então veja, tempo, você precisa estar conectado com Deus. Apesar de nós não definirmos tempo, nós podemos perceber o tempo.
Você percebe pelo seu espírito, você percebe por sinais que Deus dá, que chegou um tempo de determinada coisa. Às vezes não tem sinal nenhum, mas Deus fala, chegou o tempo. Então, o tempo é de Deus. E Deus falou, Deus liberou uma palavra para nós, que chegou o tempo de conquista. Amém? Amém? Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Ótimo. Mas acontece que a Bíblia fala de tempo e modo. Existe um modo. Mesmo dentro do tempo de Deus, não são todas as pessoas que conquistam. Nós recebemos uma palavra do pastor Aloysio que é tempo de chuva abundante. Bom, a chuva virá porque Deus disse que virá. Então tá bom. Eu acho engraçado porque esse ano está chovendo tanto também, né, naturalmente dizendo, mas o pastor Aloysio não está falando em chuva natural não, está falando de chuva divina. Então, só que a chuva vem, mas quem não planta, recebe a chuva, mas não colhe. Então a chuva veio, mas para ele só molhou. Ele não teve um resultado, ele não teve um fruto daquela chuva, porque não plantou. Então veja, é tempo de conquista, mas existe um modo para que você conquiste. E veja, se é tempo de conquista, não tenha dúvida. Todo tempo de conquista, o diabo se levanta. Por quê? Para impedir a sua conquista. Nós estamos numa briga, nós estamos numa guerra, é uma guerra espiritual, os irmãos sabem disso. E como é que vence o diabo? Poder divino. Você não vence o diabo no convencimento, no argumento, na educação. Oh, senhor diabo, sai daí, larga isso. Não existe isso com o diabo. Deus diz que o diabo só respeita mão forte. Só mão forte. Mão forte significa poder divino. Ou o poder de Deus manifesta e o diabo retrocede, ou ele toma conta daquilo que é seu. Então, quando Moisés estava lá conversando com o faraó, ele não cedeu nada. Ele falou para o faraó, não vai ficar uma unha aqui, faraó. E se você não abrir mão, o seu reino vai estar destruído. Pois foi destruído porque não abriu mão. Teve que manifestar poder. Moisés não chegou lá com canivete, com lança, alguma coisa. Chegou com o poder de Deus. Então, se você quer conquista divina, precisa da manifestação do poder divino. Amém, igreja? E aqui nós vemos a passagem, então é tempo, que Deus falou, é tempo de conquista, então o fogo de Deus precisa descer, o fogo de Deus precisa se manifestar. Alguém pode falar, pastor, mas nós já não temos o Espírito Santo não é o fogo de Deus? É lógico, você recebeu o Espírito, isso é um fato. Mas acontece o seguinte, o Espírito veio e ele precisa se manifestar. Aí é diferente, aí depende de você, aí depende de mim. Então receber o Espírito Santo não depende nem de você nem de mim. Isso é uma obra, é um batismo que Jesus faz na vida das pessoas. Não tem jeito de forçar a barra no batismo, é Jesus quem batiza. Mas a partir da hora que você recebe o Espírito Santo, ele precisa se manifestar. Aí só depende de você. Aí só depende de mim. O Espírito Santo vai manifestar na medida que eu esteja no modo correto. Veja, demônio trabalha completamente diferente da forma como Deus trabalha. Demônio não te respeita, ele não está nem aí com você, quer destruir sua vida e tudo. Então alguém fica possesso, ele não tem controle sobre o diabo. Mas o Espírito Santo você tem. Deus não é assim. As coisas de Deus é tudo feito no amor, é tudo feito na concordância junto com você. Se você não concorda, Deus não faz. Se você não quer Deus, Deus te respeita. Você não quer viver com Deus, Ele te respeita. O demônio não, ele destrói sua vida. Eu me lembro uma vez que nós estávamos lá no encontro e tinha uma senhora que estava possessa. Nós expulsamos o demônio e aí, daí a pouco, ela ficava boa. E daí a pouco ficava novamente possessa. E aí, isso aconteceu umas 3 vezes, eu estava vendo isso, eu fui lá. Aí o pessoal não estava conseguindo expulsar o demônio e eu queria conversar com a mulher. Aí eu falei, e o demônio queria sair. E eu peguei e falei para o demônio, olha, você sai porque eu quero falar com ela agora. Aí ele saiu e eu fui conversar com a mulher. E falei, por que você está resistindo a ser liberta? Ela falou, é porque é o seguinte, vocês vêm aqui, expulsam o demônio, vocês vão embora. Depois esse demônio vem e me bate. E ela mostrou o corpo dela todo roxo. Literalmente o diabo dava uma surra nela. E ela falou, então vocês não vão estar comigo todo o tempo, vocês expulsam, ele vai embora. Mas depois ele acha ruim de vocês terem expulsado ele, e aí ele vem e desconta em mim. Eu falei, mas acontece que nós podemos expulsar e você nunca mais, o diabo ter poder sobre a sua vida. Ela falou, não, isso não funciona. Eu falei, funciona? E ela falou, não. E não teve jeito. Ela falou, não quero, e por favor, deixa esse diabo aqui, porque depois eu vou apanhar. Eu falei, tá bom. Colocamos ela no carro e levamos ela embora. E ela ficou possessa, o diabo ficou lá. Porque ele destruía a vida dela. E ela não cria em Deus o suficiente para enfrentar o diabo e saber que não tinha poder. Então veja, no caso dessa mulher a coisa era explícita, para poder ter certeza.
que às vezes o diabo está roubando algo que é seu, porque você não está mandando ele embora e nem enfrentando ele. Ele está ali sorrateiramente levando aquilo que é da sua vida, aquilo que Deus preparou para você. Então você precisa de poder de Deus. Todo crente precisa manifestar o poder divino. Estou desafiando você. Você precisa ter uma experiência com Deus, mas você precisa ter experiência com o diabo também. Como? De vencê-lo, de mandar ele embora, de manifestar, você repreender e ele sair da vida de alguém. Isso vai aumentar a sua fé, isso vai te dar mais concretude de vida cristã. Você não vai ficar só numa teoria, não. Deus está te usando e as coisas estão acontecendo. Expulsar demônio é para quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Dão glória a Deus. E com a mão levantada, vai para o seu irmão. Então você precisa expulsar demônio. Agora nós vimos aqui, na palavra de Deus, olha aqui para mim. Essa passagem é muito conhecida. Elias orou e fogo do céu desceu. Ou seja, uma manifestação divina. Ou seja, o Espírito se manifestou ali naquela hora. E aqui está escrito como que é que isso aconteceu. Então tem um modo. Não pensa você que a manifestação do Espírito Santo acontece de qualquer forma, na maior bagunça ou de qualquer jeito. Não é assim. Manifestação do Espírito Santo é coisa séria, é coisa divina, é reino de Deus, tem ordem, tem forma para isso acontecer. E aqui, nesse texto, fala algumas das coisas que precisam acontecer na minha vida e na sua, para que esse fogo se manifeste. Por isso que eu estou ministrando isso hoje, porque nós vamos orar por fogo em nome de Jesus. Espero que os irmãos estejam orando, porque é tempo de conquista é tempo de manifestar o poder de Deus para que as conquistas se realizem. Então, nós vamos entrar no jejum daqui a pouco, para aprimorar, para intensificar a sua intimidade com Deus e você tomar decisões importantes na sua vida, que vai afetar toda a sua eternidade. Não só o aqui e o agora, mas toda a sua eternidade. E o fogo de Deus precisa estar aí, fluindo na sua vida. Então, deixa eu te contar o contexto dessa passagem, para você entender melhor esse texto. Então, veja. Os irmãos sabem que em Israel... o rei de Israel, diferentemente de todos os reis dos outros povos, ele não era um rei que construiu um reino para si, ele era um reino para edificar o reino de Deus, porque Deus escolheu Abraão e depois a sua descendência, que virou o povo judeu, para ser um exemplo para todas as outras nações do que é viver com Deus. Deus escolheu aquele povo para que aquele povo fosse uma nação de sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que servem a Deus, são aqueles que representam Deus, são aqueles que levam e representam as pessoas diante de Deus e Deus diante das pessoas. Isso é ser um sacerdote. E Deus desafiou a nação judaica inteira para ser um reino de sacerdotes. E assim deveria ser. Então o rei de Israel, ele era um preposto de Deus. Ele era alguém para levar as pessoas até Deus. Mas nessa época aqui de Elias, tinha um rei chamado Acabe. E Acabe, que deveria ser aquela pessoa, o líder, que deveria levar a nação de Israel a servir a Deus, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma feiticeira. Ela era casada, pactuada, aliançada com um demônio chamado Baal. E esse demônio, que na época lá vários povos serviam, inclusive ela, porque ela não era judia, Acabe acabou casando com ela. Eles chamavam esse demônio o nome dele era o Senhor. Agora, quem que é verdadeiramente o Senhor? Jeová. Deus falou isso para Moisés: o meu nome é o Senhor. Esse demônio pegava o nome de Deus, e esse demônio falava que ele era o Deus da fertilidade, ou seja, a vaca só vai dar cria, a ovelha só vai dar cria se ele abençoasse. As lavouras só vão dar colheita se ele abençoasse. E essa mulher, Jezabel, entrou no povo judeu, ali era Israel, porque, depois eu explico isso. E aí ele entrou e misturou o culto. E Acabe, que era aquele que deveria se posicionar, ensinar o povo a servir a Deus, ele deixou que a mulher dele conduzisse a nação. E Jezabel era uma mulher assim, que tinha uma liderança poderosa, uma mulher insistente, posicionada, mas posicionada pelo demônio Baal. E aí, o que aconteceu? Ela introduziu o culto a Baal dentro de Israel. Agora olha o absurdo nesse negócio. E Acabe aceitando tudo isso. Ele que era o rei, primeiro não devia ter casado com ela, não devia, depois não deveria ter aceitado a interferência dela na divindade de Israel, que era Deus.
Pois o homem aceitou. E aí qual foi a consequência disso no povo de Israel? O povo de Israel ficou tão misturado que eles não sabiam mais quem era Deus. Eles não sabiam mais como servir a Deus. Eles não sabiam mais como fluir o poder de Deus. Eles estavam confusos. Jeová é Senhor, mas Baal também é Senhor. Jeová abençoa com a chuva, mas Baal também abençoa com as chuvas. E aí virou uma confusão. E aí Deus resolveu resolver o problema. E aí ele chamou quem para resolver esse problema? Um tal de Elias. Qual era o papel de Elias? Elias era para chegar lá em Israel e falar o seguinte: vocês não sabem quem é Deus, eu vim aqui falar quem é Deus. Vocês não sabem fazer a diferença entre Deus e demônio? Pois eu vou mostrar para vocês a diferença entre um e outro. E qual era a credencial de Elias? Olha o que é que Elias se apresentando, ele falava: Deus em cuja presença estou. Esse é o papel de todo cristão. Quando você chegar, você fala assim: eu sou o Wilson, e sirva a Deus em cuja presença estou. Isso deveria ser a apresentação de todo cristão. Deus escolheu Elias justamente porque ele era o que conhecia Deus, estava na presença de Deus, tinha intimidade com Deus, ele sabia quem era Deus, ele manifestava o poder de Deus, ele sabia o caráter de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Mas o povo de Israel não conhecia nada disso. Então Deus tinha que enviar alguém que conheça ele, para poder mostrar quem é ele. Aí Deus escolheu Elias. Elias veio, se apresentou, e olha o que é que Deus mandou Elias falar para o povo de Israel. Deus chegou e falou: bom, o tal do Baal diz que é Senhor, e diz que é o Deus da fertilidade, então eu vou falar uma coisa: não vai chover mais em Israel. Deus gosta de desafio. Deus gosta de mostrar quem Ele é, e gosta de mostrar o poder que Ele tem. E aí falou: não vai chover. E Deus falou para Elias: ó, você vai lá e fala isso e some. Cai na capoeira, porque o tal do Acabe vai atrás de você. Ele vai olhar para você primeiramente e falar: você é louco. Mas depois de 6 meses, depois de 1 ano que não estiver chovendo, ele vai saber que você é o cara que eu usei para parar e não ter chuva. E o tal do Baal vai tentar fazer chover, não vai, porque eu falei que não vai chover, e assim aconteceu. Durante 3 anos não choveu. Se você conhece aquela região, você sabe, lá é um lugar meio deserto, sem chuva, sem um pouco da chuva que tem, então não nasce nada. Israel quase foi a ruína, porque nada nascia. Depois de 3 anos, aí Deus falou para Elias: volta lá agora, procura o tal do Acabe, o desviado, vai lá falar com ele, fala para ele que agora vai chover. E aí Elias foi lá, procurou o Acabe, falou: olha, o Acabe, a hora que encontrou com Elias, falou para Elias assim: é você mesmo, ó perturbador de Israel? E qual foi a resposta de Elias? Perturbador é você, que é o rei, que devia levar o povo a servir a Deus, você está levando a servir ao diabo. Você que está perturbando, você é tão cego assim. Essa parte é por minha conta, ele só falou: você que é o perturbador de Israel. Meio quis dizer isso, se você ler o texto, você vai entender isso. E aí Elias falou para Acabe assim: faz o seguinte, reúna o povo de Israel, reúna as autoridades, reúna os anciãos, são quem define aqui nesse país, reúne lá no Monte Carmelo, e nós vamos lá conversar sobre isso. E aí Acabe, ele era aquele cara que não tinha muita posição. Jezabel mandava nele, Elias mandava nele, o servo dele mandava nele, todo mundo mandava nele. Fala para o seu irmão: não seja assim. Rapaz, você tem que ter posicionamento. Rapaz, você é um crente. E aí o que aconteceu? Reuniu todo mundo, e Elias reuniu todo o povo e falou assim: olha, vocês viram o que eu fiz? Eles não falam que Baal é o Deus da fertilidade, o Deus da chuva e tudo, é o Senhor sobre todas as coisas? Pois eu sou servo de Jeová, Ele é Deus, Ele é Senhor. E eu falei que não ia ter chuva, e tem 3 anos que não chove. Cadê o Baal? Cadê o poder de Baal? Então vocês hoje não sabem quem que vocês devem servir. Vocês deviam escolher um e servir ele 100%, porque vocês estão no muro. Vocês nem decidem uma coisa nem outra. Vocês ficam entre 2 pensamentos: vou servir a Deus quando está passando uma tribulação, não, depois, quando está numa prosperidade, eu vou servir a Baal. Para com isso. Isso é Elias falando. Aí falou: se Deus é Deus, sirva a Deus.
Vocês já viram aí uma manifestação de Deus. Se Baal, então, que é o Deus, então vai servi-lo. Bom, e o que o povo falou para Elias? Nada. Todo mundo ficou calado. Aí o que Elias percebeu? Percebeu o recado. O povo não sabia a diferença entre Deus e Baal. Aí, Elias fala para o povo, então vamos fazer o seguinte, vocês estão em dúvida, quem realmente é Deus, vamos fazer um outro milagre aqui, além desse aí que parou a chuva. Vamos orar. Tem aqui os profetas de Baal, aí, eram 450. Então aí, põe eles para orar ao Deus deles, ao Baal, e aquele Deus que responder com fogo, esse é Deus. E aí o outro vocês cortam da vida de vocês, vocês passam a servir esse Deus. E eu vou orar para o fogo cair. Aquele que trouxer fogo do céu, literal, cair, esse realmente é Deus. Aí todo mundo, opa, essa palavra é boa. Porque eles iam ver ali agora algo miraculoso. Eles iam ver algo que eles nunca viram na vida. Eles sabiam, se esse homem falar e descer fogo do céu, realmente ele serve a Deus. E se esses profetas de Baal também conseguirem fazer isso, então eles também têm poder. Então vamos para o desafio. E foram para o desafio. Passaram a manhã inteira os 450 profetas de Baal clamando, e eles tinham uns rituais muito estranhos, se cortar, tudo, arrancar pedaço um do outro, não sei mais o que, e tudo, aqueles trem esquisitos. Eles estavam lá, todos ensanguentados, os 450, a manhã inteira, e nada aconteceu. Elias olhou e falou, olha, ainda vai dar tempo a esse povo? Larga eles aí, vem para cá. É o texto que eu li para vocês. E aí, o que Elias faz? Faz algumas coisas que eu vou falar para você. E ele ora. A oração dele não durou nem 10 segundos. E o fogo do céu caiu. E aí, quando caiu o fogo, o que o povo falou? Jeová é Deus! Jeová é Deus! Sabe, você precisa ser um crente assim, que viu o fogo de Deus cair. Para você não ter dúvida nenhuma. As pessoas que estão à sua volta precisam ver o fogo de Deus caindo, para elas também não terem dúvida alguma de quem você serve e quem é o Deus que você serve. Nós não ministramos uma filosofia de vida, uma teologia sem sentido, sem vida. Nós falamos de um relacionamento vivo com Deus, isso chama-se cristianismo. E esse relacionamento vivo precisa de uma manifestação sobrenatural para você entender que é Deus que está fazendo. Eu preciso disso, você precisa disso, todo cristão precisa disso. Nós não podemos viver uma vida seca, da falta do poder de Deus, do mover de Deus, da manifestação do sobrenatural. A nossa vida não é natural, é sobrenatural. E os poderes de Deus precisam se manifestar no nosso dia a dia, para que a sua fé aumente, para que as pessoas vejam e falem, esse cara serve a Deus e Deus é Deus. Amém? E isso foi o que aconteceu. E agora deixa eu te falar uma coisa, irmãos, hoje, mais do que nunca, o mundo está, as igrejas hoje estão vivendo muito parecido com o mundo de Elias naquela época. Olha, Acabe era o representante de Deus ali no reino, e ele desviou. Irmãos, o que eu vejo hoje de pessoas que não conhecem a Deus, estão falando em nome de Deus, falando coisas que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o caráter de Deus, não tem nada a ver com a santidade de Deus, não tem nada a ver com o poder de Deus, e pessoas estão aí falando em nome de Deus. Sabe, Deus quer levantar Elias, para falar, vocês estão errados, não é assim. E eu vou mostrar com o poder que vocês estão errados. Sabe, quando alguém fala por aí que Deus está punindo, né? O coronavírus, BH, a chuva que teve em São Paulo, não sei mais o que, isso é punição de Deus. Sabe, ele não entende nada de Deus, não conheceu a Deus, não teve uma experiência com o amor divino. É uma confusão a cabeça dessa pessoa. Tem outros que começam a falar. Eu recebi um e-mail esses dias atrás de um pastor que foi um ícone no Brasil inteiro, há uns 30 anos atrás. Era um pastor que Deus usou ele para mover igrejas, multidões. Eu fui em encontros que ele fazia, era multidões, gente se convertendo, gente transformada, gente sendo liberta. Deus usava esse pastor assim de forma poderosa. Do meu tempo de existência, foi o que eu vi mais que Deus usou nesse país. Pois um dia, infelizmente, ele enfiou o pé na jaca e fez algo que não devia, e o que aconteceu? Muitos pastores, outros, se levantaram contra ele e falaram, é um pecador, eu não sei mais o que, tá? Não.
A igreja, pastores erraram com ele? Muito provavelmente. Mas o que ele faz hoje? Ele mandou um e-mail para mim escrito assim: a igreja não quer que você saiba a verdade. Ela não fala a verdade. Se você buscar a verdade, ela vai te perseguir. Ele manda um e-mail, não é que eu tenho contato com ele, não. Ele manda e-mail, não sei, para um monte de gente. Não sei como que descobriu o meu e mandou para mim. A hora que eu li esse e-mail, eu fiquei assim, tão triste, mas com tanta compaixão dele, porque já foi um referencial para mim. Eu lia todos os livros dele, li todos. Ouvia pregação, era assim, enchia da presença de Deus, ouvindo o sujeito. Por quê? Ele ministrava o poder de Deus, a graça de Deus, ministrava as coisas do reino. Mas agora ele se levantou contra a igreja. Aquilo que ele ajudou a edificar, agora ele está destruindo. Está gerando insegurança, dúvida na cabeça das pessoas. Sabe, infelizmente, está virando um acabe na vida. Por quê? Era alguém que deveria ser um instrumento para levar as pessoas a Deus. Hoje está sendo um instrumento para separar as pessoas de Deus. E ele pensa que está fazendo certo. Porque como ele ficou revoltado contra a igreja, agora ele fala da igreja. Irmãos, deixa eu te falar algo. Em nome de Jesus, ouça o que eu estou te falando. Todas as pessoas que se levantaram contra a igreja, começaram a criticar a igreja, se afaste dele ou dela. Não aceite. Se for alguém que você tem influência, fala, para de falar besteira. Isso vai complicar a sua vida demais. Sabe por quê? A igreja é santa. A igreja é o corpo de Cristo. Quem está edificando a igreja é Jesus Cristo. É Ele. Quando você critica a igreja, você está criticando Jesus. Você está falando de Jesus. Paulo vivia destruindo igrejas. Vivia destruindo igrejas. Ele foi para Damasco para destruir a igreja. E ele pensava que estava fazendo serviço a Deus. No caminho, o que foi que Jesus falou? Por que você me persegue, Paulo? Por que você está querendo me destruir? Jesus falou isso para Paulo. Paulo falou, eu nem te conheço, Senhor. O que eu estou fazendo? Em outras palavras, Jesus está falando, quando você atenta contra o meu corpo, você está atentando contra a minha vida. É isso que você está fazendo, Paulo. Você está pensando que você está servindo a Deus? Não, você está contra Deus, Paulo. Paulo caiu em si, mudou de vida, nunca mais falou sobre igreja, nunca mais quis destruir igreja. Então quando você vê alguém falando, essa igreja perdeu a unção, essa igreja perdeu a visão, essa igreja é um absurdo, essa igreja é do diabo, essa igreja não sei mais o quê, afaste dessa pessoa. Porque se você estiver junto, o dia que aconteceu, e vai acontecer, porque ele está brincando com coisas que não devia brincar, ele está tocando naquilo que não devia tocar, ele está tocando naquilo que é sagrado. Ainda que estejamos no tempo da graça de Deus, quando a pessoa se volta contra a igreja, isso é um problema, mais cedo ou mais tarde isso vai dar problema sério na vida da pessoa e daqueles que estão junto com a pessoa. Agora você vai falar, pastor, mas não tem problema dentro da igreja? É lógico que tem. Pelo amor de Deus, velho. Eu como pastor sei muito mais do que qualquer um que tem problema dentro da igreja. A igreja primitiva não tinha problema? Tinha muitos. Tinha gente lá que mentia. Hoje é dia da ceia. Você já viu em alguma das nossas igrejas algum dia alguém ficar bêbado tomando a ceia? Pois na igreja primitiva tinha. Eles ficavam bêbados. Paulo tem que falar, para com isso. Vocês são crentes. Fica bêbado agora na hora da ceia. Não devia ficar nunca, enquanto mais na ceia. Tinha gente lá dentro da igreja que ficava lá com a esposa do pai. Tinha gente que mentia. Tinha gente, falsos mestres, que ensinavam coisas erradas. Tinha gente que era pastor para ganhar dinheiro. Tinha isso na igreja primitiva, está escrito isso na Bíblia. Agora, você acha que se lá na igreja primitiva tinha isso, hoje não vai ter nas igrejas? Mas a igreja primitiva é santa. É edificação divina. E ninguém vai ficar falando mal dela. Assim como não pode falar mal hoje da igreja. Se você não concorda com uma outra coisa, procura quem? Da ministério, fala para a pessoa. Isso. Não sai por aí falando da igreja. Então veja, a situação hoje é da mesma forma. E o que é que Deus está falando e fazendo? Precisa levantar Elias. Muitos Elias, que estão na presença de Deus, para mostrar para as pessoas o que é servir a Deus. Para mostrar para as pessoas o que é seguir a verdade. Mostrar para as pessoas quem verdadeiramente é Deus. Deus está levantando Elias. E eu quero te falar, nós fazemos parte desse grupo. Deus nos levantou para sermos Elias nessa geração. Para mostrar para essa geração quem é Deus. Mas isso precisa ter uma manifestação de poder. Se você não tiver a manifestação de poder, não adianta. Você vai falar para as pessoas, vai ficar o dito pelo não dito. Mas se você tem manifestação de poder, as pessoas vão olhar e falar, aqui é diferente. O poder de Deus está manifestando. Amém, igreja? E eu quero desafiar os irmãos.
Flua o poder de Deus, porque ele está aí dentro de você e chama-se Espírito Santo de Deus. E Deus quer fluir, Deus quer fazer, Deus quer libertar pessoas, Deus quer curar pessoas, Deus quer dar palavra de conhecimento sobre as pessoas, Deus quer transformar a vida de pessoas, Deus quer sarar pessoas, Deus quer que todos sejam como Jesus Cristo. E o poder de Deus precisa se manifestar para isso. E as pessoas precisam olhar em você e saber que é poder. Quando você conversar com alguém, não pode ser uma conversa de blá blá blá. Você tem que conversar e trazer o pensamento de Deus para a pessoa e trazer uma confirmação do poder para falar. Isso é pensamento divino. Então os dons espirituais precisam manifestar. As pessoas estão conversando com você lá no meio da conversa, falam, Deus está te falando isso. Para você pode não ter sentido, mas vai ter sentido para a pessoa e ela vai reconhecer. Como que você sabe disso? Deus falou. Aí ela fala, poxa, Deus está mesmo na vida dessa pessoa. Quando alguém vai fazer alguma coisa, você fala, não faz isso não, porque isso aí vai dar problema. Aí a pessoa, não, vou fazer. Aí dá problema, aí passa a te respeitar. Porque você fala, como que você sabe? Porque Deus falou. Ou o contrário, ó, Deus mandou você fazer isso. Aí a pessoa não faz, faz. Aí a pessoa faz, dá tudo certo. Fala, estou falando que Deus mandou fazer. Como que você sabe? Porque Deus falou. Aí as pessoas passam a te respeitar e a sua fé aumenta, porque você mesmo está experimentando o Senhor. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, você precisa fluir o fogo divino. Glória a Deus. Agora, como que é que o fogo caiu? O que Elias fez? Oh, Jesus, aquele relógio ali é uma tragédia. Vamos voltar aqui no texto, então, agora. Então, Elias fez aqui 5 coisas que eu quero te falar rapidamente, para nós podermos orar e participarmos da ceia. Não sei se vai dar tempo de orar pelo mover, mas a ceia já é um mover divino nas nossas vidas. Quem entende ceia, todo rei que participa é um mover. Então a Bíblia fala aqui no capítulo 18, a partir do verso 30. Então, Elias disse a todo o povo. Esse então é o quê? Elias está lá conversando com o povo, falou, ó, se Deus é Deus, sirva, se Baal é Deus, sirva, e o povo ficou calado e falou, então, vamos fazer o desafio do fogo. Isso é bom. Você devia fazer parte da minha vida, da sua vida, todo dia. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E o povo, e todo o povo, você chegou a ele. Então, primeira coisa, irmãos, deixa eu te falar algo. Há uma manifestação espiritual e individual. É claro, o Espírito Santo é individual. Ele entrou na minha vida, faz parte da minha vida, ele está aqui na minha vida. Eu não preciso de ninguém para que isso aconteça. Deus, é Jesus que batiza. E eu posso manifestar esse poder de Deus numa certa medida. Mas eu vou te falar uma coisa. O poder de Deus manifesto, que move uma cidade, que move nações, é o poder manifesto coletivamente, pela igreja. Então, a Bíblia fala que Pedro e João foram presos. Aí os fariseus falam, você não pode pregar no nome de Jesus. Isso depois que Jesus ressuscitou. Então eles estão lá pregando, falam, você não pode pregar, vocês estão falando que nós matamos Jesus. E Pedro fala, mas vocês mataram mesmo. Ah, mas você não pode pregar Jesus. Pô, mas como nós vamos pregar Jesus? É Deus, tá? E aí eles deram umas 39 chibatadas lá em Pedro, outras em João, e liberou eles, falou, vai embora. Eles foram embora. E aí a hora que chegou lá, a igreja estava orando por eles. A igreja estava orando por eles. E eles chegam, e aquilo que aconteceu, ao invés de pará-los, foi eles ficarem mais acesos do Espírito Santo. Reuniu toda a igreja e começaram a orar, de forma unânime. Todos orando, todos concordando a mesma coisa. O que aconteceu? O lugar tremeu com o poder de Deus. Eu gosto de ver os terremotos de Deus. Porque terremoto de Deus não cai uma pedra na cabeça de ninguém, mas abre todas as portas. Aconteceu isso lá com Paulo, e aconteceu isso com Pedro e João lá junto com todo mundo. O terremoto, o lugar tremeu com o poder de Deus. Você não vê isso em lugar nenhum, a não ser quando eles juntos estavam orando. Oração em concordância, em unanimidade, é a oração que move o mundo espiritual. Porque quando nós estamos vivendo em unidade, quando nós concordamos com o mesmo propósito, quando nós oramos pelas mesmas coisas, isso é a mesma coisa como Deus vive em comunidade, e você tem um canal direto do trono de Deus para a manifestação do poder. Então Elias falou, chegai-vos a mim.
O fogo vai cair, mas nós precisamos estar em unidade, nós precisamos estar todos juntos. Vem para cá, chegue-se aqui junto comigo. E a Bíblia diz que todo o povo chegou. Eu estou desafiando você a buscar o poder de Deus. Eu espero que você participe, porque se toda a igreja estiver participando, nós vamos ver poder como nós nunca vimos na vida. Porque eu posso orar pelo poder de Deus, esse poder acontece na minha própria vida individual, mas jamais vai ser na proporção de que quando toda a igreja estiver unida, no mesmo propósito, orando pelo mesmo motivo, o mesmo alvo. Então, se nós entendemos, é tempo de conquista, então nós precisamos nos unir em oração, no mesmo propósito, orar por isso. Então, na reunião da célula, vamos orar por isso. No culto, vamos orar por isso. Nos nossos discipulados, vamos orar por isso. Reuniu 2 ou 3, vamos orar para que o fogo de Deus desça, para que ele se manifeste. Desafie as pessoas, faça como Elias. Deus está escolhendo Elias para fazer um mover nesse tempo. Então não aceite nada menos do que isso. Então se você está junto, fala, vai acontecer, o fogo vai descer e vamos orar. Então a primeira coisa, ajunte pessoas, se una, deixa a carnalidade de lado, deixa as frustrações de lado. No próximo domingo que eu ministrar aqui, eu vou ministrar sobre isso. As coisas que apagam o fogo. Agora primeiro eu vou falar como desce o fogo, depois eu vou falar como que o fogo pode ser apagado, para que você não aceite isso. Então largue essas coisas que são terrenas de lado e se conecte ao Senhor. Irmãos, Abraão, que foi um homem assim, teve muita intimidade com Deus. Um dia Deus falou para ele assim, olha, a sua descendência vai ser como o pó da terra. O pó da terra aponta para coisas aqui naturais. E Abraão amou isso, que bênção, eu vou ter muitos filhos, todo mundo vai ver, tá? Mas passou o tempo, o filho não veio, e ele foi ficando desanimado. Aí um dia Deus olhou para ele e falou, não está faltando algo na vida desse rapaz. Foi lá, encontrou com ele, estava dentro da tenda e falou para ele, sai dessa tenda, larga as coisas naturais, deixa o que é natural aqui na terra, vem para cá e olha para os céus. Olha, a sua descendência vai ser como as estrelas dos céus. Agora o que Deus fez? Já não é mais algo natural, agora é algo espiritual. Agora, a sua descendência, eu não estou falando só de você ter filho, e você ter neto, ter bisneto, e o povo ver, não. Eu estou te falando que você tem uma vida eterna. A sua descendência vai ser para a eternidade afora. Para de olhar as coisas naturais. Sabe, para de ficar preocupado com as coisas naturais. Defina isso na sua vida em nome de Jesus. Você é um ser espiritual. Você foi chamado para uma vida eterna. Então desafie as pessoas a viverem assim. Você viva assim. Então se achegue, traga as pessoas para buscar a Deus, para manifestar a presença de Deus, para desfrutar do Senhor, para ver os milagres de Deus. Esquece a carnalidade das pessoas, deixa elas com as suas carnalidades, mas desafia elas a buscar o Senhor. Então a primeira coisa para o fogo descer é, precisamos de unidade, precisamos nos envolver, precisamos estar juntos buscando a mesma coisa. Amém, igreja? Amém? Fala para o seu irmão, chegue-se a mim. Fala para ele, chegue-se a mim. Fala isso da sua célula, fala isso da sua família. Chega a mim, que vocês vão ver o fogo de Deus descer. Segundo, olha o que Elias fez. Chegou todo mundo, verso 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Lembra, Elias era aquele que desfrutava de Deus. Vem para cá, vem desfrutar de Deus. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Veja, o fogo não desceu num lugar ermo. O fogo desceu sobre o altar. Foi ali que o fogo desceu. O fogo não desceu na capoeira, em cima de uma árvore. Não, foi no altar. E o altar em Israel estava destruído. Estava destruído por quê? Porque o cara que era para manter o altar funcionando, tal do Acabe, que era o rei, se enveredou e deixou ser manipulado pela sua esposa Jezabel e foi servir a Baal. Então o altar estava em ruínas. O altar, Paulo diz, lá em Romanos capítulo 12, verso 1, fala que hoje eu e você somos o altar, somos o sacrifício. Então, precisa ser restaurada a minha vida e a sua. Tem muitos crentes que estão desanimados da vida porque está com a ideia só no pó da terra. Não está olhando para as estrelas dos céus. Tem pessoas que estão com a fé errada. Está pensando que Deus está punindo um e outro. Aí, se ele pecou, ele fala, agora acabou a minha vida. Aí não tem coragem mais de continuar a vida cristã, porque tem uma fé errada. O altar está em ruínas.
Tem outro que olha para o casamento e não está nem aí para o casamento, para a esposa ou para os filhos. Ele prefere às vezes ver uma televisão e jogar bola do que cuidar da família. Os filhos são largados. Eu vejo aí os cristãos brigando por esse negócio aí de escola sem política, sei lá, alguma coisa assim. Sem partido. Eu concordo com isso. Acho que na escola tinha que ensinar conhecimento. Mas, irmãos, isso é mundo. O mundo é assim mesmo. Mas tem pais que quer uma escola sem partido porque ele não cuida dos filhos, quer que a escola cuida. Aí ele não quer que a escola ensine coisas erradas, mas isso é mundo. O mundo não vai ensinar o conhecimento de Deus. A palavra de Deus é o seguinte, fala para você, pai, com seus filhos. Ensina os seus filhos os caminhos de Deus, andando com Ele, passeando com Ele, comendo com Ele, dormindo com Ele, sentado, andando, seja de qualquer forma. Ensine a palavra de Deus. Você acha que eu vou depender de escola para ensinar o caminho de Deus ou para pôr uma ideologia correta na cabeça dos meus filhos? Não, isso é responsabilidade minha e da minha esposa. Já fiz isso com meus 2 filhos, estou fazendo agora com meus netos. Todas as vezes que estou com meus netos, falo, Jesus te ama. E o seu avô também. Sempre leva um presentinho para ele entender que ama, é a linguagem dele. Para ele entender. É isso que Deus faz com ele, te abençoa para você entender que Ele te ama. Mas quem é maduro não precisa de um presentinho, ele quer a presença de Deus. Meus netos, eu espero um dia, ele vai vir correndo, abraçar e não vai falar, cadê a surpresa? Vai abraçar, porque eu quero o senhor. Eu falei, ainda não chegou, mas vai chegar. Porque hoje eu chego lá e vem correndo, me abraça, cadê a surpresa? A surpresa é o presente que eu vou levar. É a linguagem dele, então eu estou ensinando ele isso. Aí um bate no irmão e fala, não, você não foi criado para isso, não, você foi criado para amar. Vai lá, dá um beijo no seu irmão. Deus, você é filho de Deus, Deus ama, você também ama. Aí esses dias um netinho meu falou, um deles, falou assim, vovô, me ensina então. Eu falei, glória a Deus, é isso tudo que eu queria ouvir. Me ensina então, abriu o coração para aprender, vou ensinar. Isso é responsabilidade é minha, é dos pais deles, são meus filhos também. Não é da escola. Então tem gente que tem a fé errada. Você está esperando socorro de onde? O meu socorro e o seu socorro vem do Senhor, não é do mundo não. Nesse carnaval eu li uma reportagem de um pastor que defende as minorias e tudo, e acha que hoje as igrejas estão tudo deturpadas, não sei mais o que, isso é o pensamento dele. E aí ele estava lá, né, dançando e brincando lá carnaval nas escolas de samba. E fizeram uma entrevista com ele, ele falando e tudo. Eu fiquei ouvindo, lendo, né? Fiquei pensando, esse cara está com a fé errada. Porque Jesus veio para as minorias. É lógico que veio, mas Jesus veio para todo ser humano, não foi só para as minorias. Mas é fato que quando Jesus chegou aqui, Ele deu prioridade de pegar aqueles que eram excluídos da sociedade, isso é fato. Mas o que acontecia quando as pessoas chegavam diante do Senhor, esses excluídos? Eles continuavam fazendo o que estavam fazendo? Mudava a sua vida completamente. Mas o pastor está lá junto com as minorias fazendo aquilo que não devia fazer. Como que é isso? Para falar que Deus ama essas pessoas, Deus ama e vai demonstrar o amor tirando as pessoas dessa vida que está destruindo elas. Mas ele está lá destruindo mais ainda. Uma fé errada. Uma fé errada. Não é isso que a Bíblia diz. É assim, torceu a palavra de Deus. Então pegaram uma mulher lá em flagrante adultério. Chegou diante de Jesus e cada um falou assim, olha, a lei diz que é para apedrejar. O que o senhor disse? Ele falou, eu digo o seguinte, quem não tem pecado atira a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo foi embora. Os mais velhos, mas que tem maior bom senso, já começou a sair. Aí os outros foram vendo, meu pai foi embora, minha mãe foi embora, deixou eu ir embora também. E saiu todo mundo, ficou só a mulher. Uma minoria, desprezada, era uma, né? Deixa a vida dela para lá. Mas aí, ela olha para Jesus e fala assim, todos foram embora. O que o senhor diz? Ele falou, olha, eu não vim aqui para te condenar, vim aqui para te salvar. Vai, não vou te matar. Jesus era o único que podia apedrejar, porque é o único santo, o único justo. Ele podia apedrejar, mas ele falou, não vou fazer isso, eu não vim para condenar, vim para salvar. Então é o seguinte, vai e não peques mais. Jesus não falou para ela, tá bom, eu te libertei, vai, continua a sua vida. Não, não peques mais. Você agora me conheceu, eu sou santo, seja santo. Então o Senhor veio para as minorias tirá-las da escravidão do inferno. E não para praticar as mesmas coisas. Fé errada. Uma fé errada. O altar está destruído quando a fé é errada. Vocês sabem que tem cristãos que põem às vezes uma imagem e cultuam aquela imagem. Fé errada.
É uma fé errada. A Bíblia não dá base para isso. É um altar destruído. Eu quero falar para você. Você precisa restaurar o altar para que o fogo desça. A fé precisa ser certa. Por isso que você tem que tomar muito cuidado desse negócio. Você entra na internet, ouve aqui, come ali, acolá, comida espiritual. Você pode comer comida estragada. Irmãos, é muito simples você ver se alguém tem comida estragada ou não. Olha a vida da própria pessoa. É uma pessoa que a vida dele prospera, avança, porque, se ele é um enviado de Deus, e se a vida dele, e eu não estou falando de prospera e de dinheiro, não. Eu estou falando da vida da pessoa. Você conheceu a pessoa antes, você conhece ela hoje. Ela prosperou, ela como pessoa? Ela avançou, ela se tornou alguém mais paciente, alguém mais amoroso, alguém mais disciplinado e tudo, então ela está crescendo. Mas e a família dele também cresce junto? Cresce. Ah não, onde ele chega, a coisa também avança. Não, então isso é alguém que está representando Deus. Ele tem uma fé certa, porque a coisa está avançando. Mas às vezes tem pessoas que de repente enfiam o pé na jaca, destrói tudo que fez até então e pronto. E aí? Tem uma fé errada, por quê? Como que faz isso? Por que aconteceu isso? Tem alguma coisa, não estou falando que é tudo não, tem alguma coisa na cabeça da pessoa que está errado. Isso é um altar destruído, é um altar em ruínas. Aí você conversa com um crente, ele é magoado, ele está falando mal de todo mundo, ele critica todo mundo. É uma fé errada, um altar destruído. Precisa ser restaurado. Por quê? O fogo vai descer. Precisa de um altar restaurado. Pergunta para o seu irmão, como está seu altar? Então, primeiro, em unidade. Segundo, o altar precisa ser restaurado. Olha que Elias está construindo algo antes de orar pelo fogo. Agora, olha que coisa interessante. Eu vou voltar nesse assunto depois, vou pregar só sobre isso. Mas olha o que a Bíblia fala. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Não vai dar tempo disso. Não, vou pular esse ponto. Depois eu vou voltar nele. Mas é o seguinte, 12 pedras. Eu quero só deixar uma dúvida na sua cabeça aí. O reino de Israel, que Acabe liderava, não era 12 tribos. Eram só 10 tribos. As outras duas eram Judá e Benjamim, que era o outro reino. Que vocês sabem que Israel se dividiu. Mas ele juntou 12 pedras. Fica só pensando por quê. Eu vou te explicar isso no outro dia. Quarto, ele fala o seguinte: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Sabe, irmãos, qualquer pessoa que pregar o Evangelho e não colocar Jesus como centro, foge disso, corre disso. Porque o altar não era para Elias, o altar era para o Senhor. Elias era só um preposto, Elias era só um instrumento, Elias era só um servo de Deus, era só o sacerdote de Deus. O altar não era para ele. Agora você imagina ele, depois de orar, o fogo do céu cair, imagina como que ficou ele e como que aquelas pessoas olhavam para Elias. Mas Elias já deixou claro: esse altar não é para mim não, é para o Senhor. O que eu vou fazer aqui, vocês não têm que devotar nada a mim. Não olhe para mim como um extraterrestre não. Eu sou homem como vocês, mas eu estou na presença de Deus, eu conheço a Deus, e vocês deveriam também. Mas o altar é para Deus. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui para defender denominação, nós não estamos aqui para defender pessoas, nós estamos aqui para fazer as coisas para Deus. Nós estamos aqui para estabelecer a igreja de Jesus, nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. Qualquer coisa que ponha o nome de alguém, ou que achar que alguém é melhor do que o outro, isso aí não tem nada a ver com Deus. Lá na igreja primitiva, esse era um dos problemas. Uns falavam: não, eu sou discípulo de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro. Paulo falou: peraí, algum desses morreu por vocês na cruz? Quem morreu foi Jesus. Para com essa divisão, para com isso. Nós estamos aqui para servir a Deus, estamos para buscar a Deus, não estamos para ficar falando de um de outro não. Cada um pega a sua parte e faça. Então veja, Elias levantou um altar ao Senhor. Eu e você nascemos para glorificar a Deus. Ele é o Senhor, Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro da sua vida, Ele é o centro da vida da igreja. Não mais nada, qualquer coisa fora disso está fora da palavra de Deus. É obra humana, é gente humana, é madeira, palha e feno. O dia que o fogo de Deus cai, isso se destrói. Fala para o seu irmão: o altar é para Deus. Então veja, nós vamos começar um jejum daqui a uns dias. Você vai jejuar para Deus. Para Deus. Sua intimidade com Deus.
para você poder falar em alto e bom som, como Elias falava: Deus em cuja presença estou. Penúltimo, verso 36. No devido tempo, então, Elias levantou o altar, tudo, arrumou tudo lá, e disse: no devido tempo, para se apresentar as ofertas de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, aí fez a oração, no devido tempo. Então veja bem, tempo é algo importante. Tempo, eu e você precisamos conhecer, precisamos saber. Então, é tempo disso, faça isso. Não faça outra coisa, porque não é tempo, então é tempo disso. Então, por exemplo, igual eu estou dando exemplo aqui dos meus netos. Eu estou ajudando na edificação dos meus netos. Eu criei 2 filhos, errei em muita coisa, acertei em outros. Então eu falei, agora o que eu errei deixa para lá, o que eu acertei eu vou insistir, e o que eu não fiz eu vou fazer. Eu já dei exemplo aqui para os irmãos. Eu, quando meus filhos eram crianças, eu não tive tempo de diversão com meus filhos. Nós não era assim de contar piada, eu já não sou de contar piada, porque eu conto piada é uma tristeza. Quando minha esposa está junto, ela fala, agora é a hora de rir, porque eu vou contando a piada, mas não sei levar a pessoa a rir. Então, já sou assim de natureza. A minha criação era aquela criação antiga, séria, responsabilidade, pronto. E é isso que eu passei para meus filhos. Então, a gente não desfrutou, assim, de brincar, de rolar no chão, de brincar um com o outro, de contar piada. Não teve isso na minha casa com meus filhos. E aí, hoje, a gente se dá muito bem, mas a gente fica olhando um para a cara do outro e não ri muito. Para eu rir com meus filhos, os netos têm que estar juntos. Eu falei, bom, isso aí eu vou consertar isso. Então eu chego com meus netos hoje, eu sento no chão, ele rola, a gente brinca, eu brinco com eles, empurro para lá, brinco. Eu tenho uma especialidade em irritar pessoas, né? Isso é normal. Aí eu uso isso com meus netos, né? Vou irritando eles e tal, aí eles ficam contrariados, aí eu brinco com eles, não sei. Coisa que eu não fiz com meus filhos. É uma coisa que eu penso que eu estou melhorando. Espero. Vamos ver quando eles tiverem uns 20 anos, eu vou saber o que deu isso. A gente estava irritando meu neto, foi essa semana, um deles. E aí eu e a Zanilda. Zanilda não é de irritar ninguém, você sabe disso, né? Todo mundo sabe. Eu é o contrário. E ela resolveu de irritar o menino. Mas ela não tem muita prática nisso. Eu é que sou praticante, assim, doutor nisso. Então, e aí o meu neto falou para ela assim, ela irritou ele lá e falou assim, eu não vou ser mais seu sobrinho. Está acabado o nosso relacionamento, sobrinho. Aí eu comecei a rir e falei, sobrinho? Eu pensei que você era neto dela. Ela olhou, eu não vou ser mais seu neto, entendeu? Porque você está me irritando. Eu falei, vai, aí o que você arrumou? Então, eu estou tentando melhorar nisso. Mas hoje é tempo de eu investir na vida deles. Eles são crianças. Ajudá-los como criança. Vai ter um tempo que eles se tornarão jovens, aí eu vou tentar me comunicar com eles como jovem, se eu estiver vivo ainda. Vai chegar um tempo que eles serão adultos, aí eu vou tentar me comunicar com eles como adulto, como eu faço com meus filhos hoje. Então há tempo para tudo. Olha o que é que Elias falou, o fogo de Deus tem tempo. Olha o que ele diz. Olha o que diz o livro, no devido tempo. Então ele está lá, esperando, no tempo certo, ele fez a oração. Você precisa saber tempo. E eu quero te falar, hoje Deus diz que é tempo de conquista. Então não aceite nenhuma derrota nesse tempo, porque é tempo de conquista. E se você falar, então eu vou esperar o final do tempo de conquista, você não sabe quando ele vai terminar. Mas Deus disse, é tempo de conquista. Então pula para dentro da briga, do ringue, para você conquistar, porque é tempo de conquista. Deus diz, no devido tempo. Hoje é o devido tempo para o fogo se manifestar. Amém, irmãos? Agora eu te pergunto o seguinte, olha a oração que Elias fez, e aí eu termino. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Aqui está o tripé da vida cristã. O fogo de Deus estava descendo para quê? Para 3 coisas. Porque Elias orou. Ele orou a Deus e falou, Senhor, manda fogo, para que esse povo saiba quem é Deus, quem é o Senhor. Irmãos, ninguém vai conquistar nada no reino de Deus sem saber quem é Deus. O fogo não vai se manifestar se você não souber quem é Deus. Que o poder é propriedade dEle. Ele é o
que é dono do poder. É Ele que é dono do fogo. É Ele que manifesta. Então você precisa entender isso. E que esse Deus que tem tanto poder, Ele te ama de forma inexplicável. Profundamente. De forma que não tem como Ele não te amar. E a prova disso foi Jesus morrendo na cruz. Essa é a prova do amor de Deus. Então o fogo de Deus vem para primeiramente mostrar Deus. Segundo, para mostrar quem era Elias. Porque Elias até agora ele estava falando, olha, não choveu porque eu falei. Mas alguém falou, isso foi coincidência. Mas agora ele falou, não, desce fogo agora então, para não ter coincidência nenhuma, vai descer agora. Se o fogo descer, vocês vão falar, esse cara serve a Deus. Porque se conhece Deus, e se ele representa Deus, então ele tem poder também. A hora que ele falar, as coisas acontecem. Então o fogo desceu para mostrar quem é Deus, e para também falar quem é Elias. O poder de Deus precisa manifestar na sua vida, para você saber quem você é. Você saber, e os outros também saberem, ou souberem, ou sei lá o que. Aí você entendeu. Então veja, essa é a segunda coisa. Terceiro, e para que todo mundo fique claro, que eu fiz isso segundo a tua palavra, ou seja, eu estou dentro de um propósito divino, eu estou amando de Deus, eu estou servindo a Deus. Essas são as três coisas, o tripé da vida cristã. Eu saber quem é Deus, eu saber quem eu sou, e eu pular dentro do propósito divino. O fogo desceu para essas três coisas. O fogo desceu para confirmar isso. O fogo desceu para que todos soubessem disso. Então o fogo não é para você ficar se vangloriando, viu? Eu tenho poder. Eu tenho poder. Eu me lembro uma vez que eu fui orar por eu tinha um trabalho lá na casa de prisão provisória em Goiânia. Eu ministrava lá, e numa dessas ministrações, um cara lá se converteu, e eu sempre ia lá e ministrava sobre a vida dele, e Deus foi fazendo os milagres, e ele foi livre da prisão. Nem me lembro mais como que foi, mas ele foi livre. Aí um dia eu chego lá, cadê o fulano? O fulano já se libertou, já foi liberado. E ele tinha falado que quando liberasse, me procurar, ia lá para a igreja e tudo, e o cara sumiu. Mas eu, como já conversava com ele há mais tempo, sabia onde ele morava. Eu fui lá na casa dele. Aí eu fui conversar com ele, ele falou, não, eu tenho umas coisas para fazer. Eu falei, tá bom, tudo, tá, vou embora. Aí depois ligaram para mim na outra semana, que ele estava na garupa de uma moto. Ele disse que ele não estava fazendo nada, só pegou carona. Mas o cara da moto tinha roubado alguém, e não fugiu. O cara deu um tiro, e ele estava na garupa, pegou na coluna dele. E ele ficou paraplégico. E aí estava no hospital, e eu fui lá orar com ele. Aí a hora que eu cheguei lá na antessala, eu tinha que esperar o horário, que era UTI e tudo, e eu estava ali na antessala, e aí tinha uma senhora lá. E aí ela perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim orar por um rapaz ali na UTI. Ela falou, qual é o nome dele? Ela falou, eu também, vim orar por ele. Eu falei, que bom, né? Todo mundo orando por ele. Aí ela falou para mim assim, quantos dons espirituais você tem? Porque eu tenho 9. Eu falei, olha, eu nem sei se eu tenho dom, mas então é melhor a senhora ir primeiro, porque aí já resolve o problema, e eu nem preciso orar. Aí, ela entrou, orou, saiu, eu fui lá, orei, conversei com ele. Aí, infelizmente, ele não foi curado. Nem com os novos dons da mulher. Então, veja, a hora que ela me falou isso, eu fiquei pensando, os dons que Deus deu a ela é para a edificação da igreja, ou para ela ficar aí, eu tenho isso, eu tenho assado, eu não sei mais o quê. Quantos dons? Vamos competir. Você tem quantos dons? Eu tenho 9. Você tem? Que é isso? Glória a Deus por Deus usá-lo. Mas, pelo amor de Deus, uma fé errada, uma imaturidade sem tamanho. O fogo de Deus é para edificar o reino de Deus, não é para você sair por aí falando, eu sou o cara. Não é assim. Jesus curava as pessoas e falava, não fala para ninguém não. Era assim que Jesus fazia. Então, veja, o fogo de Deus tem um alvo, que é estabelecer esse tripé na sua vida e na vida de todos que estão à sua volta. Esse é o alvo divino. Todo o fogo de Deus deve se manifestar, e tudo aquilo que tem um selo divino é para glorificar a Deus, para estabelecer você como servo de Deus, e para colocar você dentro de um propósito divino. Amém, igreja? Nesses dias nós estamos orando por isso, e eu espero que isso seja a sua motivação. Todo culto, toda célula, todo discipulado, toda reunião é para nós orarmos pelo poder de Deus.
E é para acontecer as coisas. Ore até que aconteça e depois continue orando. E chame mais pessoas para experimentar o fogo de Deus. Para quê? Para que eles saibam quem é Deus. Para que eles saibam quem é você. E para que eles entram no propósito divino. Depois que Elias, o fogo desceu, o que o povo falou? Jeová é Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus. Baal não é nada, Jeová é Deus. Vamos adorar a Deus e vamos acabar com esse Baal. É isso que acontece quando o poder de Deus se manifesta. As pessoas glorificam a Deus. Se o poder de Deus está manifestando através de você, não glorifica a Deus, tem problema. Porque o fogo é para glorificar a Deus e não um instrumento de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós vamos participar da ceia agora. Infelizmente, eu não tenho mais tempo para a gente orar por outras coisas, mas vamos orar agora na ceia. Olha, sabe o que acontece? Eu quero pedir às pessoas que vão distribuir os elementos da ceia, vai distribuindo, mas eu quero que você preste atenção aqui em mim. Porque eu estou liberando já para ir distribuindo os elementos, para a gente ganhar tempo. Mas é importante você entender aqui. Deixa eu ler um versículo aqui para você. Olha o que a palavra de Deus diz sobre a ceia. Paulo falando. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então olha o que acontece. Como eu disse para os irmãos, igreja é coisa séria. Igreja é o corpo de Cristo. Deve ser respeitado. É Jesus. É o próprio Jesus. A igreja é o próprio Jesus. É o corpo dele. Eu não posso ficar vivendo dentro da igreja sem discernir o corpo, porque senão isso traz consequências. Então, o que Paulo está falando? O que é discernir o corpo? É você entender o que é o corpo de Cristo. É você entender que você faz parte de algo, que você está conectado, que você está encaixado em algo. Isso é discernir o corpo. E esse entendimento é o fogo de Deus que traz, é o Espírito Santo que traz. Então você sempre precisa falar: Deus, eu quero entender o que é o corpo de Cristo. Porque a hora que você entende o corpo de Cristo, você vai viver como corpo, você vai viver como equipe, nunca vai se voltar contra a equipe, nunca vai se voltar contra o corpo de Cristo, mas você vai saber que é no corpo que você se alimenta para viver a sua vida. Então a ceia é a hora que você para entender isso, para falar para Deus, para falar no mundo espiritual, quem é você? É a hora que você fala: eu estou ligado a Jesus Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu estou conectado no cabeça que é Cristo. Essa é a minha vida, agora e eternidade afora. A ceia é para isso. Não participe da ceia sem esse entendimento. Tem pessoas que acham que porque pecaram, não pode participar da ceia. Não, você não pode participar da ceia quando você não discerne o corpo. Quando não discerne, não é quando pecou não. Porque se quem pecou não pudesse participar da ceia, então ninguém aqui poderia participar da ceia. Mas a questão é, quem não discerne o corpo, quem não está conectado com o corpo, quem não entende que precisa estar, quem não abraçou o corpo de Cristo, não deveria participar da ceia, porque pode causar problema para você. Então veja, hoje nós tivemos um culto com muitas coisas, né? E acabou tirando um pouco do meu tempo para ministrar e para a gente orar mais. Mas também é questão da ceia que eu falei. Se você entendeu a ceia, você vai participar, e isso sim é poder transformador do Espírito Santo. A ceia é poder de cura, de transformação, de libertação.
Se você participa de forma adequada na ceia, não tem doença que fica no seu corpo, não tem acusação que permanece na sua vida, você é liberto, porque você está agora no corpo de Cristo. Você entendeu? Eu faço parte da divindade. Essa é uma das coisas que nós fazemos, onde mais manifesta o poder divino, é participar da ceia. Aí domingo nós vamos estar orando pelos dons, esse fogo manifestar. Hoje ele vai manifestar através da ceia. Se alguém não recebeu os elementos da ceia, levanta a sua mão para você. Aqui, ó. Tem um pessoal com a mão levantada ali. Aí. Mais alguém, além deles? Olha aqui para mim, deixa eu te explicar algo sobre a ceia. Quando você discerne o corpo de Cristo, então você entende algumas coisas muitíssimas importantes para você. Primeiro, a sua vida passada acabou. Todas aquelas mazelas ou aquilo que controlava a sua vida, já foi. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Pastor, mas eu ainda estou fazendo coisas que não devia. Isso é o processo de transformação. Mas você já é nova criatura. Você já é santo como Deus é santo. Ah, não, mas eu não posso ser santo. Eu briguei com a minha mulher, eu falei uma besteira. Vindo aqui para o culto, nós brigamos dentro do carro. Olha, isso ainda é a sua carne, que você ainda não conseguiu andar só no Espírito. Não é a sua carne, não é você. Você é o Espírito. Você é aquilo que foi criado segundo o poder de Deus. Você é santo, você é amado e você faz parte do corpo de Cristo. Você fala, mas pastor, o corpo de Cristo sempre é vencedor? É. Ah, mas eu estou tendo um problema. Pois é, eu quero te falar que nessa terra tudo passa. Tudo. As coisas boas passam, mas as coisas ruins também passam. Mas o que permanece é a palavra de Deus. Então se agarra a ela e permanece. Você está passando uma tribulação, sim, você vai vencê-la. E daqui a pouco você vai estar numa outra situação melhor. Por quê? Porque você está no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, o que Jesus falou? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então não tem como você ser prejudicado. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão no corpo de Cristo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Isso é discernir o corpo, é você entender que você agora faz parte de outro reino. Você foi inserido no corpo de Cristo. Você é Cristo, junto com Ele. O império das trevas já passou, aquele momento já passou, aquilo não existe mais. Isso é discernir o corpo, é você entender isso, você abraçar isso, e isso te faz um vencedor. Isso é poder latente, isso é poder manifesto da sua vida. Sua vida mudou, e mudou para melhor, para muito melhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Eu vou nem chamar o pessoal do louvor aqui, porque nós vamos orar. E aí orar. Então eu queria que você orasse ao Senhor agora. Eu vou orar depois. Vamos fazer uma oração conjunta. Mas eu quero que você ore a Deus agora. Entenda, você faz parte do corpo de Cristo. Não tem poder humano e nem espiritual para te prejudicar.
Não existe nada que você tenha feito que vai te prejudicar, porque você faz parte do corpo de Cristo. Então, ore ao Senhor, tome posse dessa verdade. Você agora faz parte de outro reino, e é um reino de conquista, de avanço, de prosperidade. Ore ao Senhor agora, assuma isso, toma posse disso. Se você tem alguma enfermidade, fala, você pode sair, porque eu faço parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo não tem doença. Se você está com alguma tribulação, defina, fala, tribulação, você vai cair por terra agora. Se você tem algum problema com seu irmão, você fala, eu vou perdoá-lo agora. Então, ore ao Senhor agora. Quero te dar um tempo para que você ore. Isso é poder manifesto. Aquilo que move a sua vida, aquilo que transforma você, aquilo que esquadrinha a sua vida e transforma você em Jesus Cristo. Isso é poder. Pega agora o pão, levante, agora faça uma oração comigo. Fala assim, Senhor Deus, obrigado, porque eu faço parte do corpo de Cristo, e todos no corpo de Cristo são alimentados, porque o pão vivo, que é Jesus, desceu dos céus e foi partido na cruz, para que eu pudesse me alimentar. Obrigado, ó Deus, porque esse alimento me fortalece, esse alimento me leva a avançar, esse alimento me torna um vencedor. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus. Pega agora o vinho, levante e faça uma oração comigo e diga, Senhor Deus, obrigado, porque o sangue de Jesus me libertou, curou a minha vida. Essa é a nova aliança. O teu sangue estabeleceu essa nova aliança, uma aliança de conquista, uma aliança de vida eterna, uma aliança que me tornou um com o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque eu estou livre, liberto, lavado, purificado, santificado pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, amém. Participe da ceia primeiro você e Deus, e depois com seus irmãos, ou com seus filhos, sua família. Depois que você participou, você agora fala para o seu irmão, chegai-vos a mim, vamos participar disso aqui junto, para o fogo de Deus descer. Na minha vida, na sua. Eu quero que você aproveite a oportunidade agora, ora pelo seu irmão. Ora com ele. Abençoa a vida dele. Ele é membro do corpo de Cristo. Ele faz parte da divindade. Ora com ele. Você também, você tem poder. Abençoa. Deixa o dom de Deus fluir na sua vida. Deixa o Espírito Santo fluir. Em profecia, palavra de conhecimento. Deixa fluir.
Depois, se você terminar de orar, nós estamos encerrados em nome de Jesus. E se prepare para o jejum. Gere expectativas. Adquira o material. E ore pelo fogo. Que Deus abençoe os irmãos.